Chegando aqui na configuração de leitura, nós temos logo de cara uma das configurações mais importantes que vocês irão abordar futuramente quando começarem a trabalhar profissionalmente utilizando essa plataforma, que é o que a página inicial vai mostrar. Basicamente, quando você cria um blog, você por padrão vai selecionar seus posts recentes. A partir do momento que você cria um portal, você cria um site, geralmente um tema premium, por exemplo, é uma página estática. Então você seleciona aqui uma página estática e a página inicial você seleciona aqui, por exemplo, a página Home, que é uma página que tem um template exclusivo para modelar no padrão assim, como eu posso dizer, de portal, né? Então é outra visão. Então basicamente tem essas duas opções, onde eu posso escolher uma página ou os posts recentes. Claro que a gente não conhece ainda os posts, nós não vimos os posts, nós não vimos as páginas, mas com o decorrer do curso nós iremos ver. Primeiramente é necessário configurar o WordPress. Então basicamente essa é a rotina. Instalou o WordPress, configurações e aí sim vem o conteúdo, né? Então temos aqui, as páginas do blog mostram no máximo 10 posts. Os feeds RSS mostram os últimos 10 itens. Para cada post em um feed mostrar, eu opto por colocar resumo, certo? E aqui então você pode estar configurando quantos posts vão aparecer, né? São bem sugestivas essas opções. E aqui a visibilidade do mecanismo de pesquisa. É engraçado que essa opção aqui, ela muitas das vezes acaba confundindo as pessoas, né? Porque olha só o enunciado, visibilidade dos mecanismos de busca. A pessoa ela acha que isso aqui é para tornar visível. Só que quando você lê aqui o restante, olha lá, evitar que mecanismos de busca indexem esse site. Então, sem dúvidas, não faça isso. Não deixe não deixe essa opção marcada, senão, a menos que seu site seja para a intranet, você não queira realmente que outras pessoas acabem descobrindo o seu site. Agora, se você tem o objetivo de ter um site conhecido, de forma alguma, deixe essa opção habilitada. Agora nós vamos para a sessão de discussão. Essa sessão de discussão requer bastante análise, então assista, se necessário, pause o vídeo para você não deixar passar nenhum detalhe. Então nós temos aqui primeiramente as configurações padrão de posts. Tentar notificar blogs com links a partir do artigo. Permitir notificações de links de outros blogs, pingbacks e trackbacks. Permitir que as pessoas publiquem comentários sobre novos artigos. Ou seja, nós temos aqui o primeiro passo, tentar notificar blogs com links a partir do artigo, permitir notificações de links de outros blogs. Então você vê que essas duas opções elas estão interagindo, né? Elas estão interagindo, ou seja, aqui no caso é para notificar os blogs. Isso aqui seria para permitir as notificações. Então, o WordPress ele tem um sistema de pingbacks e trackbacks, né? Ou seja, quando você publica um artigo, ele consegue rastrear a fonte, consegue fazer referência, e isso é bem interessante. Ele consegue notificar um ao outro e torna isso um mapa de até onde o seu conteúdo vai, né? Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos para entender um pouco melhor. Eu deixei um pouco resumido, mas é bem interessante esse recurso. Tem aqui a terceira opção, permitir que as pessoas publiquem comentários sobre novos artigos. Isso aqui também é importante, você pode, por exemplo, ter páginas que tenham comentários habilitados, outras não, então você tem esse controle, é muito interessante. E aqui no caso, os comentários são uma ferramenta importante para a comunicação entre o autor e os seus respectivos internautas. Agora nós temos aqui outras configurações de comentários. O autor do comentário tem que preencher o nome e e-mail. Importante, muito importante, extremamente importante, porque se ele não preencher nome e e-mail, como é que você vai responder ele, né? Como é que ele vai receber notificações, como é que ele vai acompanhar aquela discussão? Fica muito vago. Os usuários devem estar registrados e ter feito login para poderem publicar comentários. Essa questão é uma questão de praticidade, você torna mais prático a navegação do seu site. Ou seja, imagine, toda vez que um usuário for comentar, ele tem que digitar novamente o nome e o e-mail. Não é legal, então habilite que ele se cadastre, tem que estar logado para que ele possa assim comentar. Encerrar automaticamente comentários sobre posts mais velhos que 14 dias? Não, isso aqui ele vai apagar e não é legal. Ativar 5 níveis de comentários agrupados por conversação, alinhados. Sim, você pode aqui controlar quantos níveis terão de conversação. Ou seja, o fulano comentou.
Aí veio o ciclano e respondeu o comentário dele. Aí vai lá, outra pessoa responde o comentário do ciclano. Então, nós vamos formando assim níveis e esses são configurados por essa opção. Dividir comentários em páginas em 50 comentários de nível mais alto por página e mostrar a última página por padrão. Então aqui é bem simples, você pode ter um sistema de navegação de comentários e aqui você consegue configurar qual vai ser a página por padrão e tudo mais. Mostrar comentários mais velhos no topo de cada página, eu opto por colocar os mais recentes. Envie um e-mail quando alguém publicar um comentário aguarda moderação. Por quê, né? Muitas das vezes a pessoa ela fala assim, mas Bruno, não é a mesma coisa publicar um comentário e um comentário aguardar moderação? Não, por quê? Porque tem essas duas opções aqui. Primeiro eu vou falar delas para depois a gente falar daquelas duas ali de cima. Antes de um comentário aparecer, o comentário deve ser aprovado manualmente ou o autor do comentário tem que ter um comentário aprovado anteriormente. Olha que interessante, isso quer dizer que eu posso habilitar, por padrão, já vem habilitado que se um autor tem um comentário aprovado, isso já é considerado credibilidade para que todos os outros comentários dele venham a ser aprovados automaticamente. Então, por isso, eu não teria aqui, por exemplo, que marcar se eu marcasse somente essa opção, um comentário aguarda moderação, quando esse usuário que já tem um aprovado comentasse, eu não receberia notificações, porque ele já seria moderado automaticamente. Agora, em contraproposta, se eu colocar aqui o comentário deve ser aprovado manualmente, aí sim eu receberia e-mail nas duas hipóteses. Então, eu vou marcar essa daqui, vou desmarcar essa daqui, vou desmarcar essa daqui e vou colocar assim. Moderação dos comentários. Olha só, além de tudo, o WordPress ainda facilita bastante para evitar spams e muito mais, né? Essas pragas virtuais que tornam as nossas caixas de e-mails repletas de spam, né? Na realidade, né? O nome desse tipo de conteúdo. E um dos recursos é que você pode reter, por exemplo, se tiver 2 ou mais links, ele já vai reter como spam. Por padrão, existem plugins para melhorar ainda mais a capacidade de filtros dos comentários, né? Basicamente, o WordPress tem esse sistema inicial, mas existem plugins ainda muito mais precisos. Nós vamos conhecer vários deles. Né? E aqui nós temos essa opção. Quando o comentário contiver qualquer uma dessas palavras em seu conteúdo, nome, URL, endereço de e-mail ou IP, o mesmo será retido na fila de moderação. Informe uma palavra ou IP por linha. Então aqui você pode colocar, por exemplo, IPs, palavras, então palavras assim chulas, palavras de baixo calão, palavras as quais você não quer que o seu site venha receber, que na sua concepção trata-se de algo agressivo, então você pode estar colocando nessa lista. Logo abaixo nós temos a lista negra de comentários, né? Quando um comentário contiver qualquer uma dessas palavras em seu conteúdo, nome, URL, endereço de e-mail, IP, o mesmo será marcado como spam. Informa a palavra IP por linha, haverá correspondência parcial de palavras, de modo que Press irá coincidir com WordPress, né? Então, ele tem um mecanismo aqui de entendimento, né, que ele consegue fazer essa correspondência parcial, e é bem interessante, você pode estar preenchendo esses dois recursos. Eu não vejo muito os profissionais utilizarem esses recursos, porque é muito vago nessa questão, a menos que você tenha alguém específico realmente, porque, por exemplo, o IP, ele varia, né? Então, eu reseto meu modem, eu tenho um IP diferente, então é bem variável isso, e muitas das vezes essas medidas não são eficazes. Muitas das vezes plugins de segurança são muito mais úteis e nós vamos ver isso futuramente. Aqui temos aqui agora a questão dos avatares, né? Nós temos aqui, por exemplo, então, a primeira opção aqui é mostrar avatares. Você vai mostrar avatares, né? São aqueles personagens, né? As fotos dos comentários. Aí tem a classificação, que é o filtro, né? Então, G é adequado para todas as idades. PG, potencialmente ofensiva, novamente para maiores de 13 anos. R, para maiores de 17 anos. X, ainda mais adulto do que o acima. Beleza? Bem simples, bem prático. Aqui tem o avatar
padrão. Para usuários sem um avatar próprio personalizado, você pode ou exibir um logo genérico ou gerar um baseado no endereço de e-mail deles. Então você tem aqui alguns dos servidores de avatares que você pode estar utilizando. Um dos mais comuns é o logo do Gravatar, onde o usuário cria uma conta com o mesmo endereço de e-mail do Gravatar, ele upa lá o avatar dele e através da API o WordPress resgata esse avatar. Nós vamos ver isso mais futuramente, como hospedar, né, a imagem no Gravatar e tudo mais. Basicamente é isso, salvar alterações. Agora aqui, mídia.